Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Então, iniciamos aqui mais uma live hoje. A live hoje é sobre a lei do equilíbrio, né? Então, vamos falar sobre essa terceira lei, né? Lei sistêmica hoje aqui. Vocês vão aprender o que significa essa lei, o que significa estar em desequilíbrio com essa lei. Então, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje. E eu sou a Fernanda Werner, sou mentora de terapeutas. Então, eu vou falar sobre como nós, dentro da formação, nós utilizamos as cartas sistêmicas, que são cartas guiadas com uma condução, onde tem códigos aqui de conexão com a alma, e esses códigos permitem, então, que a gente possa levar de volta esse alinhamento na alma, alinhamento com essas leis. E hoje estou falando sobre a lei do equilíbrio, né? Que é a lei do dar e do tomar, né? Onde as relações precisam ter um código de conduta para que ambas as pessoas possam ficar bem, possam sentir paz no coração. E quando nós não nos alinhamos a essas leis, ou quando nós estamos contra uma dessas leis, existe um prejuízo na nossa vida, porque existe um impacto emocional, né, que é causado, então, nestas relações. E essas leis sistêmicas são leis ancoradas por um conhecimento decodificado do Bert Hellinger, onde ele nos ajuda a compreender que para a alma familiar, para a alma das pessoas, é importante determinados códigos, determinados comportamentos e atitudes, e não para a racionalidade. Então, não é na racionalidade que nós devemos olhar ou considerar necessariamente, porque os comportamentos humanos, eles seguem essas leis, eles não seguem a racionalidade. E é por isso que muitas vezes nós observamos pessoas tendo comportamentos que, quando elas trazem para a consciência, elas sabem que não é o melhor para elas, que esse comportamento não é salutar, não é elevado e, portanto, acaba causando um conflito, acaba causando um impacto negativo e ela não tem os resultados que ela gostaria. Então, dentro desta lei do equilíbrio, é preciso respeitar aquilo que nós podemos dar ao outro e aquilo que nós devemos tomar do outro. E este equilíbrio mantém as relações saudáveis. Isso mantém um equilíbrio de trocas, onde a relação ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ambas as pessoas investem nesta relação para que possam contribuir com a trajetória do outro e possam se beneficiar daquilo que vem de fora e que compõe a nossa vida, vai compondo aquilo que nós necessitamos das relações. E aqui é importante a gente entender que essa lei ela é muito significativa para a nossa vida, porque nós significamos a nossa vida através das relações que nós estabelecemos com as pessoas importantes da nossa vida, que primeiro são os pais, e depois nós vamos constituindo as nossas relações com a pessoa, né? Quando nós somos adultos, nós vamos incorporando um outro sistema familiar na nossa vida e, portanto, a presença de uma outra pessoa, que vai ser o nosso parceiro ou nossa parceira, e nós vamos começar, então, a projetar todo o conteúdo vivenciado com esses pais. Então, o que nós recebemos e aquilo que nós damos, né, nessa relação, como que ficou? Ficou um equilíbrio positivo, um equilíbrio negativo? Eu recebi o que necessitava, eu me dei, eu consegui sair de mim mesmo e ir em direção às relações com esses genitores. Como que foi esse equilíbrio relacional? Ele foi um equilíbrio positivo? Ele foi um equilíbrio negativo? Houve esse desequilíbrio que a gente chama dessas trocas? Então, inicialmente, as relações que nós estabelecemos com os nossos genitores faz com que a gente tenha um modelo para a gente seguir em direção ao mundo. E aí, quando nós vamos ter um parceiro, por exemplo, ou quando nós vamos nos relacionar com os nossos filhos, nós vamos levar esta bagagem que nós constituímos lá
dos nossos genitores em fases anteriores. E eu venho falando nas lives e explicando para você que nós vamos nos constituindo ao longo das fases de desenvolvimento. E quem eu sou hoje foi constituída na maior parte, digamos assim, da estrutura da minha personalidade, foi construída lá nos períodos de pré-concepção, concepção, gestação, nascimento e até a infância, né? Aonde tudo aquilo que acontece de negativo causa um grande impacto na maneira que eu vou ser quando eu me tornar uma pessoa adulta. Então, é muito importante a gente conhecer essa anterioridade e como se estabeleceu esse equilíbrio, então, de trocas. Se eu recebi o necessário lá atrás, né, nessas fases que fizeram com que eu estruturasse a minha personalidade, se eu recebi o suficiente ou se foi faltante aquilo que eu recebi, ou se não existiu, né, aquilo que eu necessitava. Então, eu vou para a vida me sentindo faltante. Então, esta lei, ela é muito importante de ser observada se você está alinhado com esta lei, se você está em paz na sua alma com essa lei, ou se tem uma parte sua que ainda está cobrando algo de que não recebeu. Porque quando nós não estamos alinhados com essas leis, a gente olha para o passado e a gente tem muitas passagens que não foram completadas, nós vamos ter uma falta, nós vamos ter um sentimento de que alguém me deve algo. Então, se eu não recebo o suficiente neste equilíbrio, nesta lei do equilíbrio, das trocas entre o dar e o tomar, eu vou projetar essas faltas nas relações. Então, se eu passei, vamos pegar um exemplo. Se eu, na minha infância, por exemplo, eu não recebi o suficiente de afeto, de carinho, de cuidado, eu posso crescer sentindo o impacto de não ter tido todo esse investimento afetivo que me tornaria forte. Então, eu tive que me tornar forte por mim mesma na vida, né? Nos aprendizados, ao longo do tempo, eu tive que eu mesma me fortalecendo internamente para seguir em direção à vida. Então, eu crio um parâmetro de falta, e se eu não equilibro isso dentro de mim, eu posso me tornar, por exemplo, uma mãe excessivamente zelosa com os meus filhos, uma mãe controladora, uma mãe preocupada, uma mãe que não dá o espaço de desenvolvimento desses filhos, por exemplo. Então, se eu tenho não ressignificado, se eu não ressignifico aquilo que eu vivenciei, que foram faltas vivenciais com os meus pais, se eu não recebi o suficiente, o que vai acontecer? A minha personalidade cresce com esta falta ativada, e eu não trago isso para a consciência. E o resultado disso é eu me tornar uma mãe que vai controlar, que não vai dar espaço, que não vai enxergar os filhos como pessoas potentes, como seres que podem ir em direção ao mundo. Então, veja, se eu estou contra esta lei do desequilíbrio, ou se eu desconheço essa lei, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, a maior parte dos pacientes, por exemplo, né, dos seus pacientes, vai desconhecer que existe essa necessidade de olhar para a nossa história, fazer um diagnóstico, né, de quem nós somos hoje, da onde vem esse comportamento que eu adoto hoje no dia a dia e se esse comportamento ele é positivo. Então, se eu não sei, se o terapeuta não sabe desse conhecimento, por exemplo, ele não entende o porquê que uma mãe é tão controladora. E até o terapeuta pode passar despercebido que uma mãe que cuida demais, que vem com um discurso de que ela é muito preocupada, que ela faz tudo pelos filhos, que os filhos são tudo para ela, se eu olho com esse olhar de que, nossa, mas essa mãe abre mão da própria vida para estar com os filhos, ela não tem nem outras funções na vida porque ela está totalmente engajada nesse desenvolvimento. Que ótima mãe! A gente pode olhar com esse foco, mas se o terapeuta olha com esse foco, ele não está olhando que esta mãe
pelo excesso de investimento, de preocupação, excesso de boas intenções em dar tudo para o filho, se eu dou tudo, se eu antecipo tudo que ele precisa, e eu estou lá até na escola brigando, né, com as mães, ou tentando protegê-lo, né, tomando a frente, dando demais e fazendo demais pelo meu filho, eu estou dando um recado de que ele não é capaz de viver a própria vida, ele não é capaz de tomar suas próprias decisões e não é capaz de proteger-se e nem de buscar o seu lugar ao mundo. Então, este filho não acessa a sua potência porque ele não é colocado à prova nas situações vivenciais e, portanto, ele não descobre que é potente. Ele cria uma percepção de que ele precisa da mãe, ele precisa de alguém para se sentir forte e para poder ter o resultado positivo. Ele não aprende por si mesmo a se respeitar, a dar limites para os outros, a identificar o que é bom e o que não é bom, quais os limites que ele tem daquilo que traz potência e aquilo que traz desconforto. E isso ligado por situações positivas que uma mãe teria de cuidado com esse filho. Então, olha o risco do terapeuta não conhecer essas leis que estão ativas. Então, dentro da formação, nós aprendemos esses códigos fundamentais ligados a essas leis, porque se eu desconheço, eu vou olhar para o meu paciente de uma maneira limitada e fragmentada. Então, esses conhecimentos, eles são fundamentais, porque eles mostram qual é o posicionamento ideal que o paciente deve ter na sua vida para que ele, de fato, possa usufruir de tudo que a vida proporciona, possa se sentir forte, fortalecido, potente, confiante para tomar suas decisões, para buscar o seu lugar ao mundo, porque as percepções de falta estão ancoradas no desconhecimento daquilo que aconteceu da sua história. Então, vejam que interessante. O terapeuta precisa dos conhecimentos certos, dos conhecimentos que vão trazer uma visão mais global e completa sobre as motivações comportamentais dos pacientes. Então, veja, se eu tenho esse novo código, e hoje aqui nessa aula você já sai com isso, né, ativo dentro de você. Então, se você não conhecia esta lei, agora você passa a entender que existe um posicionamento adequado para cada pessoa no seu sistema. Então, existe um posicionamento adequado. Eu, como mãe, eu preciso ter uma posição de cuidar dos meus filhos, de estar presente, de poder entender até se eu aceito os meus filhos. Porque aí tem uma série de questões quando a gente vai olhar. Somente no papel de mãe, existe uma série de códigos que nós temos que ter em mente, né? E isso é o que eu ensino dentro da formação, para que a gente saiba qual é o posicionamento adequado e qual é o posicionamento que o paciente está adotando. E por isso está com conflitos na sua vida. Porque os conflitos existem porque existe um desalinhamento em relação às leis. E esse desalinhamento acontece porque eu não respeito as leis, porque eu nem as conheço. Esse é um conhecimento muito novo e é por isso que eu chamo de constelação do futuro, porque são códigos que trazem para a nossa consciência qual é o posicionamento adequado e aonde nós estamos desalinhados, aonde nós estamos tendo um comportamento que não ajuda a alma a se sentir plena e ir em direção ao mundo. Então, conhecer isso é fundamental. Vocês estão aqui acompanhando o meu raciocínio? Então, eu convido vocês também a se inscreverem no canal para poder acessar todos os conhecimentos que eu trago aqui, os vídeos que sobem aqui, para vocês terem acesso, né, através de notificações. Então, ativa as notificações, curte o canal ali, segue o canal e também as outras mídias, né, porque a gente passa todas as informações para vocês. E muitas pessoas me mandam, né, mensagens inbox e
Então, é importante acompanhar aqui nos canais também as informações, porque aí vocês ficam por dentro de tudo, né? Então, quando vocês se inscrevem, quando vocês ativam as notificações, vocês acabam sabendo em primeira mão, né? E aí, aqui nas lives, eu tenho oportunidade de explicar. Muitas pessoas me pedem no inbox algumas explicações, mas é difícil, né? Falar, às vezes, em poucas palavras ali para tantas pessoas que buscam o conhecimento. Às vezes é difícil de a gente levar as informações num raciocínio muito rápido, né? Porque, como eu venho falando para vocês, os conhecimentos que eu levo para vocês são conhecimentos que têm uma complexidade, né? São conhecimentos muito novos e são conhecimentos que exigem com que eu possa explicar melhor, né? Porque somente dar um conteúdo raso, ele não faz com que você vire chaves, com que você, de fato, compreenda e isso te possibilite uma mudança de destino. E o que eu gosto de fazer na vida das pessoas é realmente dedicar o meu tempo, abrir mão do meu tempo e estar aqui agora numa maratona diária, porque eu tenho uma missão de levar a cura para o planeta, né? Eu falo que eu sou a embaixadora da cura para o planeta. Então, quando você tem uma missão como essa, você precisa se dedicar para que as pessoas de fato compreendam o maior número de informações, e isso a gente faz explicando, dando exemplos para que fique mais claro e você possa, somente nessas lives aqui, você já vai ter uma transformação muito grande, porque isso expande a nossa consciência. E tem dois processos importantes que acontecem também, né? No processo de autoconhecimento. O primeiro diz respeito a eu já saber um conhecimento e eu ouvir de novo um conhecimento. Então, quando eu sei algo e eu escuto novamente essa mesma temática, ela me oportuniza novas conexões neuronais. Então, o processo de aprendizagem e de evolução, ele necessita que a gente, ao longo do tempo, entre em contato com os conteúdos. E você vai experimentar isso também, ó. Pensa comigo, agora eu vou te dar um exemplo. Quando você lê um artigo, por exemplo, ou uma notícia que você não tinha tido contato ainda, um conteúdo novo. Então, no momento que eu leio um conteúdo novo, eu entendo ali através daquelas palavras, né? Ou de uma leitura, ou mesmo de um vídeo, eu entendi aquele conteúdo. Ok, eu entendi. Porém, a minha tendência é esquecer esse conteúdo. Quando eu sou exposta novamente ao mesmo conteúdo, eu tenho uma chance de assimilar novamente esse conteúdo e, eventualmente, reter esse conteúdo na memória de curto prazo. Porque tudo que nós aprendemos vai para a memória de longo prazo e, se nós não utilizarmos, vai ficar no arquivo do inconsciente. Então, quando a gente descobre um conteúdo que nos interessa e que é importante para a nossa vida, nós temos que acessar esse conteúdo mais de uma vez. É por isso que eu estou fazendo uma maratona de lives, para que você comece a fazer conexões neuronais e comece a estabelecer um nível de conhecimentos capazes de entrar num processo de assimilação dentro de você, de integração na sua psique do que você aprendeu, para que isso tenha o potencial, o combustível e a energia para que você consiga mudar os seus comportamentos. E aí você vai perceber que às vezes a gente escuta algo e diz, nossa, realmente eu sou uma mãe controladora, ou eu sou uma esposa ciumenta, ou uma esposa insegura. Um exemplo aqui, né? E aí você vai identificar isso. Porém, saber disso não muda nada na sua vida. O que vai mudar é você identificar e você saber mais sobre isso, se dedicar mais tempo para entender por que você é assim, para que aí você entenda que precisa se render a este comportamento, e se render é a quarta força sistêmica, e aí então possa dizer, não, realmente eu preciso abandonar este jeito que eu estou me comportando hoje e preciso adotar um novo jeito. E qual é este novo jeito de se comportar?
Aí a Fernanda está explicando que dentro da lei do equilíbrio, eu preciso ter um equilíbrio entre aquilo que eu dou para os meus filhos, para o meu marido, para as relações, para a minha família, e aquilo que eu tomo, ou seja, o que o outro me dá. Então eu adoto essa nova postura e começo a ter os benefícios, porque a minha vida começa a se transformar. Então, quando a gente faz um diagnóstico na nossa vida que a gente não está atuando da maneira certa, eu só vou mudar se eu tiver uma dedicação para isso. E é por isso que eu estou te pegando pela mão aqui, para te mostrar um caminho de transformação. E eu venho dizendo que quem me segue, quem segue os meus conteúdos aqui, são sempre conteúdos que vão fazer com que você nunca mais seja a mesma pessoa. É claro, se você puder abrir o teu sagrado. Porque ninguém tem o poder de transformar a vida de alguém se esta pessoa não abrir o seu sagrado para um novo código, para um novo conhecimento, para olhar para quem ela é e aí sim poder se libertar daquilo que não está trazendo a sua melhor versão. E todos nós desejamos acessar a nossa melhor versão, né? Como seria acessar a sua versão do futuro? Essa versão que sabe qual é o seu lugar, qual é o seu papel, para onde você está indo e o que você está fazendo que não está bem, de você assumir a sua máxima potência. E é isso que nós fazemos com os nossos pacientes. Então, como terapeutas, nós trabalhamos no nosso processo de ressignificação das vivências negativas, ou seja, nós temos um arquivo de memórias vivenciais que não foram boas. E nós vamos precisar dar um novo destino para isso. Nós vamos precisar colocar amor dentro disso, né? Então, a gente precisa olhar para o nosso destino e ver, nossa, tudo isso eu vivi. O meu destino está aqui nas minhas mãos. Eu olho para ele e eu sei que eu fiquei aprisionada durante tanto tempo nessas vivências, mas eu tenho coragem de olhar para essas vivências. E eu me rendo, eu paro de lutar. E eu integro tudo isso no meu coração. Eu me permito soltar tudo aquilo que eu carrego que não me fez bem e eu lanço um novo olhar para tudo isso. Então, nós trabalhamos nessa ressignificação. Isso nos dá uma bagagem de potência para entendermos melhor esse lugar de terapeuta, para que nós possamos atuar na vida do nosso paciente de uma maneira ainda mais potente. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de dizer que dentro do método, como você já recebe uma condução pronta através das cartas sistêmicas, não é imprescindível que você já tenha trabalhado algum ponto para poder ajudar o seu paciente. Porque não depende de você. No momento que eu tenho cartas sistêmicas aqui que já estão mapeadas, não existe a minha interferência direta, a sua interferência direta como terapeuta na situação ligada ao paciente. Então, você pode trabalhar na sua ressignificação, na sua mudança comportamental, você pode atuar nos pontos necessários na sua vida no seu tempo, mas dentro da formação, você tem essa possibilidade de olhar e de liberar tudo aquilo que são conteúdos negativos da sua história. Mas isso não impede você de atuar. Isso não impede você de fazer grandes transformações na vida das pessoas. E é isso que te dá a tranquilidade. Então, esse é um dos pontos de força da formação e é um dos pontos que é um dos diferenciais de uma constelação tradicional que depende do terapeuta toda a condução que ele vai dar aí para a sua consulta, para o seu atendimento. Aqui, nessa nova forma de constelar em constelação com cartas sistêmicas, nós já temos uma condução completa do início ao fim. Então, o terapeuta pode se sentir confortável e seguro para conduzir um processo que ele mesmo não tenha trabalhado em si. Então, e acontece um outro ponto muito importante, que é quando eu conduzo, quando eu pego uma carta, e essa carta também tem ressonância comigo, com algo que eu também preciso dar um fechamento na minha história, na medida que eu estou aqui lendo essa carta, conduzindo esses códigos junto ao paciente,
eu também vou integrando na minha consciência todos esses códigos. Então, isso também é um facilitador para o meu próprio processo, né? E a gente fala que é muito comum nós conectarmos com pacientes que têm a mesma problemática que a gente esteja vivenciando. E por que isso acontece? Porque nós estamos em ressonância vibratória. Nós estamos em conexão, em sintonia com situações semelhantes. E isso quer dizer que nessa nova era também nós vamos trabalhar num processo de ressignificação conjunta. Nós, ao mesmo tempo que facilitamos os processos de ressignificação no nosso paciente, nós fazemos isso também com a nossa própria vida. Então, isso é um código acelerado de transformação que nós trabalhamos. Por isso que é uma nova forma de constelar. Os códigos, eles atuam de mão dupla, em duas direções, em vários sistemas familiares, porque é o meu sistema como terapeuta, é o sistema do paciente, é o sistema também de outras pessoas ligadas a ele e que estão originadas nos conflitos que eles têm. Então, vejam que os benefícios, eles são muito mais ampliados. Então, os resultados realmente trazem para o terapeuta uma sensação de que ele consegue levar a transformação para a vida de muitas pessoas. Não só uma transformação para o paciente, mas nós trabalhamos nesse nível mais ampliado, que é o sistema familiar, né? Então, e tem outro ponto muito importante para quem não conhece constelação sistêmica e não conhece esta metodologia que eu utilizo, né, que eu integro outros conhecimentos também. Um diferencial muito importante é que quando o terapeuta facilita este processo no paciente, acontece uma modificação também em outros membros da família. Quando eu me alinho, vamos pegar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ficar mais claro. Então, dentro da lei do equilíbrio, eu preciso, na minha posição, no meu lugar que eu ocupo como mãe, por exemplo, eu preciso ser uma mãe cuidadosa, zelosa, afetuosa, uma mãe continente, uma mãe que está disponível afetivamente para os filhos, né? Então, eu preciso disso. Mas qual é a medida que eu faço isso? Eu preciso ter uma medida aonde eu estou disponível, mas eu permito que os meus filhos possam ter decisões próprias, possam experimentar o mundo, possam ficar em alguma medida soltos também. Eu preciso olhar para os meus filhos de uma maneira confiante, ou seja, eu preciso olhar para o meu filho como uma pessoa capaz de vivenciar o seu próprio destino. E não quando na minha consciência eu tenho medo que ele se fira, eu tenho medo que ele se machuque, eu tenho muito medo que alguém faça alguma coisa com ele, que ele adoeça, ou que alguém, sei lá que ele entre em algum conflito. Se eu penso isso, vejam, se eu penso isso, eu estou projetando uma energia de não autorização para esse filho, e eu estou projetando uma energia de que ele não é capaz. E esse filho, ele vai, por aquilo que a mãe pensa dele, ele corresponde através de comportamentos de insegurança. Então, ele se envolve numa série de questões porque esta mãe, aquilo que esta mãe pensa na sua consciência e aquilo que ela faz, ela dá elementos de comprovação de que ele não é um ser capaz e potente para viver o seu próprio destino. Então, vejam que o excesso de cuidado faz com que nós mandemos o recado negativo para alguém que a gente ama e que a gente quer ver ter o máximo de potência na sua vida, que a gente quer ver sendo feliz, tendo sucesso, tendo êxito na sua vida. Então, dentro dessa filosofia sistêmica, nós temos um olhar mais ampliado para entender que não é só o que eu falo
ou o que eu faço que vai ensinando e que vai compondo o meu destino. E a reação das pessoas que estão comigo. É também o que eu penso e o que eu sinto dentro de mim, que são energias. São energias emocionais e energias psíquicas. E as energias, elas chegam até as pessoas. Se eu penso algo de negativo em relação a uma pessoa, eu estou projetando uma energia nessa pessoa. E ela sente e pode ficar irritada, pode ficar com problemas para dormir, ela pode ficar com problema de concentração, ela pode ficar... Os filhos, por exemplo, de novo esse mesmo exemplo. Se eu sou uma mãe excessivamente preocupada, que estou durante o dia pensando, será que meu filho lanchou? Será que meu filho se machucou? Será que ele conseguiu aprender? Será que ele está passando frio? Será que ele está passando calor? Será que... Se eu penso isso durante o dia, eu estou, no meu mental, eu estou conectada ao meu filho por laços de insegurança, de incapacidade. E isso é uma energia negativa. É uma energia de não há vida. Você não pode, você não é capaz, você não está bem. E dessa forma, a criança capta isso e acaba correspondendo. E acaba sentindo esta preocupação, sentindo essa descarga energética e acaba dizendo sim para essa mãe. Porque dentro das leis sistêmicas, nós vamos preservar os vínculos principais, principalmente vínculos de pai e mãe. Então, na nossa alma, não na racionalidade, na nossa alma, nós temos uma tendência de dizer sim para os pais. Então, se eu capto a minha mãe dizendo, meu filho, deixa que a mãe faz isso para você, deixa que eu ajudo, deixa que eu faço isso, ou não faça aquilo, eu não vou me encorajar para tomar minhas próprias decisões. Eu vou dizer, sim, mãe, você me ama e eu preciso do seu amor, então eu vou fazer aquilo que você está mandando. E isso a gente está falando aqui de coisas muito simples. Mas quando nós vamos para a vida adulta, o que ocorre? Nós temos uma tendência, nós temos uma dificuldade de nos desprendermos daquilo que são os desejos dos pais, as inseguranças projetadas dos pais nos filhos, e aí os filhos crescem ficando dependentes, se sentindo inseguros, tendo que ligar para a mãe, tendo que ter a presença do pai, não se sentem seguros para atender, por exemplo. Vamos puxar aqui um exemplo para a nossa realidade aqui como terapeutas, né? Então, nós podemos nos sentir incapazes na vida porque nós recebemos demais. A gente sempre... a gente fala aqui dos aspectos negativos, né? Então, o que eu não recebi, os traumas que eu tive, as inseguranças, né? O fato de não ter tido presença dos meus pais, isso causa um sentimento de insegurança. Mas também causa um sentimento de insegurança aqueles pais que são super protetores, aqueles pais que estão excessivamente dando para os filhos. E dentro da lei do equilíbrio, eu preciso dar para o outro aquilo que ele necessita. E o outro toma aquilo que ele precisa e aquilo que ele pode do outro, né? E tem um outro ponto importante dentro da lei do equilíbrio, que é, eu não posso tomar mais do que o outro é capaz de me dar. E tem muitas pessoas que exigem do outro atenção, carinho, né? A presença, exige do outro. Quando eu exijo do outro, eu estou com uma energia de falta. Eu não permito que o outro possa dar o que ele consegue dar. E aí a gente vê nas relações afetivas, por exemplo, com os nossos pacientes, quando nos chega, por exemplo, as situações onde ou a mulher ou o homem acaba trazendo no seu diálogo essa necessidade de receber algo que o outro não é capaz de dar. E aqui até entra as linguagens do amor. Então, tem uma aula específica que eu dou para os meus alunos falando das linguagens do amor, ou seja, como cada pessoa transmite o seu afeto para o outro, porque essa forma ela é diferente. Então, daqui a pouco,
eu preciso escutar eu te amo, palavras de carinho, a pessoa precisa me elogiar, precisa falar muitas vezes, ai, como é que foi nosso jantar? Você gostou do jantar? Você gostou do que eu fiz? Você viu que eu fiz isso? Você viu que eu fiz aquilo? Você gostou? Você quer isso? Você quer aquilo? Essas pessoas, elas precisam das palavras para sentirem que elas são boas, que aquilo que elas estão dando é algo de valor. E aí elas se sentem amadas e se sentem valorizadas. Então, quando eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu preciso ouvir eu te amo, eu gosto de você, palavras de carinho, palavras de incentivo, né? A gente pode se sentir, meu marido não tá nem aí para mim, por exemplo, porque ele nunca fala nada, nunca elogia o que eu faço. Mas ele vai lá e faz o supermercado, ele vai lá e ele faz o jantar, ele vai lá e cuida dos filhos. Então, a linguagem que ele está dizendo que ama esta pessoa é fazendo ações que dizem o quanto ele está feliz, satisfeito e valoriza aquele relacionamento ou aquela família. Só que o que a outra pessoa está esperando é diferente, porque na linguagem do amor dela, para ela faz mais sentido que ele fale coisas, que ele verbalize esse afeto, essa valorização. E aí, se não acontece isso, se nós temos esse desconhecimento dessas linguagens do amor, por exemplo, nós não conseguimos compreender que para essa pessoa é importante isso. E aí, nesse sentido, tem um outro pulo do gato também muito interessante. Embora existam linguagens do amor diferentes para cada pessoa, que também são códigos de transmissão do afeto, nós precisamos entender e trazer para a consciência de que, ok, para mim é importante ouvir eu te amo. Você fez algo importante. Que bom que você fez o jantar, que delícia que estava esse jantar. Que bom que você arrumou a casa hoje. Se para você é importante isso, e o outro não faz porque você descobriu que a linguagem dele é fazer coisas ao invés de falar, você também pode flexibilizar e permitir que o outro possa ser como ele é. E aí eu tomo dele, eu aceito dele aquilo que ele pode me dar e que para ele está bem. Ao mesmo tempo, essa outra pessoa que a linguagem dele é fazer coisas, por exemplo, e não verbalizar tanto, ele também pode, em alguma medida, fazer aquilo que é importante para o outro. Então, isso é o equilíbrio. É sair do meu egoísmo, sair do meu lugar de conforto e o meu lugar onde eu estou me sentindo forte, né, e dono desse espaço. Eu preciso sair deste lugar e reconhecer a importância da outra pessoa na minha vida. Porque muitas vezes nós ficamos nesse lugar de egoísmo e nós não reconhecemos aquilo que o outro pode nos dar. E aí, nesse sentido, nós exigimos algo do outro. E quando nós exigimos, nós estamos contra a lei do equilíbrio, porque nós estamos impondo um jeito de ser para o outro que não é natural. E tudo que não é natural causa desconforto. E o outro tem uma tendência de se afastar afetivamente da gente e se afastar, eventualmente, até da sua presença. Porque nós podemos ter uma pessoa com a gente, mas ela não está presente emocionalmente. E não está presente emocionalmente porque houve um distanciamento. Tem algo nesta relação que faz com que a pessoa sinta uma pressão, sinta um desconforto, então ela começa a voltar para dentro de si mesma. E aí que se formam os ruídos na comunicação, o distanciamento afetivo e a morte do relacionamento de casal. Aí começam os problemas. Quando nós não reconhecemos as leis que atuam nas relações humanas, nós estamos fadados, por desconhecimento, a viver relações frustradas ou até mesmo não conseguir se efetivar numa relação de maneira saudável e feliz. Então, o terapeuta que tem esses conhecimentos que eu trago hoje é um terapeuta que começa a estar
olhando para o futuro, para como as relações podem dar certo. E aí o Bert Hellinger tem um livro muito lindo, e ele fala, né, para que o amor dê certo. E para que o amor dê certo, nós precisamos trazer para a consciência esses conhecimentos que ainda são desconhecidos da maior parte das pessoas. Por isso que o terapeuta que tem esse conhecimento, ele pode levar grandes transformações para a vida das pessoas, porque ele passa a atuar no nível da alma, entendendo que ele precisa atuar no nível da consciência, falando e explicando sobre essas leis sistêmicas, ajudando o paciente a entender qual é o lugar de mãe para uma mulher, né? Qual é o lugar saudável de mãe, como ela deve atuar com os seus filhos, qual é o lugar dela como esposa e como ela deve atuar, qual é o lugar de filha e como ela deve atuar, qual é o lugar de irmã e aí como ela deve se posicionar, porque quando a gente dá demais, a outra pessoa se sente obrigada a retribuir. E isso pode gerar um desconforto se ela não consegue retribuir na mesma medida. E aí ela causa, ela se distancia. Ela acaba. Aqui a gente se explica também as situações ligadas à traição. Dentro desse conhecimento sistêmico, uma mulher que é muito boa para o marido, que ela está o tempo todo excessivamente doando-se para a relação, além daquilo que o outro pode retribuir, pode sim gerar uma energia aonde faz com que o outro sinta sente que está recebendo demais e ele tem uma tendência de fugir porque ele não pode retribuir. E ele pode vivenciar uma situação ligada à traição por causa dessa situação. Esse é um dos pontos que pode acontecer, né? Não é uma regra para todas as mulheres que têm esse comportamento, vai viver uma situação de traição, mas é uma situação possível que nós encontramos na clínica, explicada por essas leis sistêmicas que atuam na alma. A racionalidade não vai explicar isso. Mas é claro que nós, como terapeutas, temos que trazer esses conhecimentos para as pessoas, para que elas não atuem no piloto automático. Então, se eu estou recebendo demais, ao invés de eu me fechar, me retrair, fugir, porque eu não consigo corresponder, eu trago para a consciência e começo a dizer para o outro, olha, eu preciso de espaço, né? Você não precisa fazer tudo isso por mim, eu faço isso, eu me aproprio da minha vida, das minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões, né? A gente precisa entender qual é o melhor posicionamento para isso. Então, as pessoas precisam começar a parar de viver no piloto automático e o papel do terapeuta tem a ver exatamente em trabalhar no nível da consciência, explicando esses posicionamentos, esses comportamentos que podem ficar imperceptíveis, né, desconhecidos do paciente, e a gente também atua alinhando com as cartas sistêmicas, alinhando com as frases, qual é o meu lugar de poder, qual é o meu lugar dentro do sistema. Então, se eu volto para o meu lugar, eu reconheço, eu sei como me relacionar, eu sei como me posicionar, eu sei como mudar comportamentos e também ajudar o outro a mudar comportamentos que eventualmente ele tenha comigo. Então, a lei do equilíbrio, ela nos traz essa medida do que é ideal nós doarmos para o outro, porque se eu me dou demais, por exemplo, para os filhos, eu tenho uma situação onde eu desvalorizo o potencial que ele tem de se desenvolver, e se eu, num relacionamento, eu dou demais, eu afasto o outro e não permito que ele se sinta confortável para me dar aquilo que ele pode. Então, existe uma medida nas relações, existe uma medida ideal, um posicionamento ideal entre o dar e o tomar para que a nossa vida seja leve. E sempre que existe um problema, um bloqueio, uma situação conflituosa nas relações, existe uma ou mais leis que são desrespeitadas. E quando nós trazemos para a consciência como terapeutas esse diagnóstico, quando nós temos esses conhecimentos sistêmicos das leis espirituais e sistêmicas, nós podemos dar um outro desfecho para essas situações, para essas relações. Então, isso é muito importante. Então, quem é no YouTube, aqui
não esqueçam de clicar aqui no curtir, é bem importante vocês curtirem, coloquem os comentários do que vocês acharam aí, quais os insights que vocês tiveram, e também ativem o sininho para receber as notificações, me sigam também lá no Instagram para receber todas as novidades, tá bem, gente? Uma boa tarde para vocês.